Fala pessoal, começando aí mais um radar nosso semanal, né? O nosso panorama de swing trade, onde eu vou compartilhar com vocês as atualizações e os estudos que eu entendo ser interessantes e que podem dar boas oportunidades agora para o curto prazo. Lembrando que caso ainda não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo e gostando do conteúdo, considere deixar aí o seu like para o YouTube entregar esse conteúdo aí para mais pessoas, beleza? Pessoal, antes da gente começar, tá, de antemão já peço aí perdão para vocês por conta do meu áudio do último vídeo ali na sexta-feira, tá? Eu vi que o áudio ficou bem ruim, bem péssimo, beleza? Eu dei uma ajustada aqui, não só no áudio, mas no setup aqui até eu conseguir arrumar ele de novo 100%, mas acredito que o áudio agora fique bem bom, beleza? Bom, pessoal, uma semana mais curta, né, iniciando agora no meio da quarta-feira, lembrando que o pregão ele inicia ali, acho que é após as meio-dia ou 13 horas da tarde. Uma semana onde vamos ter basicamente 2 dias e meio, então eu não espero muita coisa para essa semana em si, tá? Acredito que essa semana, esses 2 dias aí pode ser mais utilizado ali para induzir algum movimento errado do que para entregar algum movimento importante, beleza? Por conta do carnaval estendido, né, do feriado ali que pegou sábado e domingo, mais segunda e terça, na quarta-feira, nossa bolsa na sexta-feira já tinha caído bastante a liquidez. Com uma semana curta, é óbvio que nós vamos ter bem menos liquidez, então eu de fato não estou esperando muita coisa importante para essa semana em si, e já marquei os pontos de suporte ali pelo tempo gráfico semanal. Já fiz alguns mapeamentos gráficos e alguns ativos que eu entendo ser interessantes quando retestarem essas regiões mais abaixo, para avaliar remontagem de posições, enfim, buscar ali por contextos de confirmações e ainda tentar atuar na continuidade da compra, caso os ativos testem essas regiões de suporte e tenham ali absorção compradora, enfim, demonstre contexto gráfico interessante para isso. Tá? A maioria dos papéis eu acredito que ainda está naquele movimento de certa maneira mais esticado pelo gráfico semanal, fazendo aquela linha de análise pela média móvel curta de um tempo gráfico de médio prazo, que é o tempo gráfico semanal, faltando ainda, né, e aí assim, faltando dentro da minha estratégia que eu gosto de ler, esse ajuste do tempo gráfico diário com o tempo gráfico semanal. Então eu entendo que se a gente tivesse mais uma semana, 2 semanas até ali de um pouco mais de correção, sem um movimento amplo, daria muitas novas oportunidades e melhores do que pontos de entrada no dia de hoje. Beleza? Mas fico muito mais atento para esses contextos, já avisando aí a semana que vem, tá? Que se eu não me engano é a semana aí do dia 22, do dia 23, que inicia na segunda-feira. Tudo bem? Então tomem bastante cuidado essa semana aqui que é mais curta. E lembrando também, não mais importante, que na semana que vem nós temos aí alguns ativos que divulgam resultados. Então tomem bastante cuidado ao montar posições de curto prazo com ativos que vão soltar balanços querendo adivinhar topo ou fundo, tá? Não recomendo. Recomendo que fique de fora e espere sair o resultado desses ativos, que vocês podem conferir todos eles lá no Investing. Bom, pessoal, vamos lá. O Ibovespa, nós tivemos aí renovação de máxima histórica na semana passada. Nós temos alvos ainda de curto prazo na região dos 194, depois a região principal, que é lá dos 199.500 pontos, que tem a confluência tanto do alvo mais curto naquela região de 1618 e o alvo mais longo de 1618 também na mesma região de 199.500 pontos. Beleza? Se a gente vai olhar aqui o gráfico semanal, nós temos aquela leitura das médias, né, o preço um pouco mais longo, né, nós podemos perceber que a cada renovação de máxima nós sentimos mais dificuldade em continuar aquele movimento que a gente pode conferir exatamente pelos pavis dos candles da barra semanal, que ele renova máxima e volta a fechar abaixo, renova máxima, volta a fechar abaixo. Isso está pelo gráfico diário, aqueles rompimentos de máxima e falha, rompimento de máxima e falha, demonstrando já uma certa fraqueza nesse movimento, como eu disse, por questão de volatilidade, tá? A gente já vem subindo aí basicamente desde do mês 10 de 2025 em linha reta, tá? Tivemos aqui uma
uma parada, né, olha. Só que ele ficou meio lateral, subindo. Não é aquele lateral mesmo de fato, né? Aquele lateral assim, olha, retângulo. Pelo contrário, né? Ele é uma lateralidade, olha, mais subindo, né? Ou seja, uma correção curta e depois expande de novo. Eu esperaria mais um momento aqui um pouco mais lateral, ou até que ele viesse revisitar esse fundo de curtíssimo prazo, rompesse e voltasse a fechar para cima com pressão compradora para tentar pegar essa falha também, tá? Mas acredito aí que o Ibovespa siga a movimentação de alta, mas entendo que caso ele voltasse nessa região dos 174 mil pontos, seria muito mais interessante e daria muito mais oportunidades confortável para montar operações no curto prazo, tá? Pegando as correções da maioria dos papéis que trabalham numa forte tendência de alta. Então imagina uma semana agora um pouco mais travada nessa semana curta, como eu disse. O movimento ele está esticado? Ele está esticado. Alguns ativos mais fraco no sentido de fazer uma correção, ou seja, tendo uma realização um pouco mais forte. A bolsa pode continuar subindo, mesmo assim, sem fazer essa correção, só porque eu quero que ela faça? É óbvio que ela pode. Tem alguns ativos que já tem esse contexto para querer continuar essa movimentação de alta sem entregar uma correção um pouco mais ampla? Sim, alguns poucos ativos estão mais encaixados ali entre a questão do tempo gráfico diário e do semanal. Tá? Mas a maioria deles ali até tem o diário muito bonito, mas tem o semanal naquela questão de volatilidade de certa maneira esticado, que eu particularmente evito operar desse jeito, beleza? Ou quando vou tomar algumas decisões e tem essa questão do tempo gráfico semanal não está muito alinhado com o diário, o ideal é, e aí assim, falando dentro da minha estratégia, diminuir o tamanho da mão e operar com a mão bem menor, porque o risco ele acaba aumentando ao meu entender. Se você não liga para isso e olha só o tempo gráfico diário, seja feliz tomando os seus riscos. Eu particularmente não gosto. Tá? Isso me deixa de fora de algumas posições? Sim, porque os ativos corrigem curto e continuam subindo. E aí eu tenho que fazer aquela questão de trades mais dinâmico, que eu comento às vezes aqui com vocês para não ficar induzindo vocês a fazerem isso sempre, que é procurar ali trades dentro do intraday, do 15 minutos, dos 60 minutos, tentando essas entradas um pouco mais arriscadas. Beleza? Passando rapidamente pelos setores que são relevantes para nós, o índice financeiro também segue muito parecido com o setor do Ibovespa, com o índice ali do Ibovespa gráfico, né? Nós também temos uma forte tendência de alta, o índice trabalha com renovação de máxima histórica, nós temos o distanciamento aqui da média móvel curta do tempo gráfico semanal. Seria bem interessante caso ele conseguisse fazer uma correção aqui para baixo em direção aos 118 não, aos 18.700 pontos, tá? Que seria basicamente voltar próximo a uma região de troca de polaridade do topo anterior, ajuste de médias de médio prazo com preço de curto prazo, podendo aí, quem sabe, entrar a defesa para ver se ele continua essa tendência para cima, o que significa que o setor financeiro, apesar de estar em uma tendência de alta e apesar de ter a expectativa maior que ele continue essa tendência no curto e no médio prazo, eu entendo que caso a gente tivesse aqui uma correção, ainda assim encaixaria mais entradas dentro dos ativos do setor financeiro. Tá? Gosto bastante do setor, só que se tivesse uma correção um pouquinho mais lateral ali para essas médias dar um ajuste ali no preço, seria ainda melhor. Tá? Mas fico aí com um cenário mais positivo para o índice financeiro. Nós temos o índice de imobiliário, também chamando bastante atenção e sendo um dos índices mais fortes aí no momento, né? Renovando a sua máxima histórica, inclusive, abre espaço para buscar os 1.800 pontos e talvez seja o mercado aí já antecipando e precificando possíveis cortes na taxa de juros aqui do Brasil, o que para o setor imobiliário, juros mais baixos é sinônimo aí de oportunidade dentro do mercado, porque acaba facilitando tomada de crédito, facilitando ali também o empréstimo e, de certa maneira, isso acaba trazendo ali mais atenção para o mercado imobiliário, tanto como forma de investimento, para quem já tem um capital, quanto para quem quer adquirir o seu primeiro imóvel, enfim, isso acaba dando uma facilitada a mais na questão até de financiamento, enfim, com juros mais baixos, que acaba movimentando o setor imobiliário, beleza?
Então acredito numa retomada, uma retomada não, mas uma continuidade de alta. Se a gente toma como base aqui o tempo gráfico mensal, ele já vem subindo aí desde o mês 3 de 2025, basicamente o ano inteiro subindo. Passado, se a gente olha o semanal, a última correção foi mais aqui embaixo. Houve mais um movimento de impulso, rompimento de máxima histórica. O que eu esperaria agora seria um reteste, né, cara? Como é uma região de máxima histórica, a gente poderia, deixa eu colocar o diário aqui para filtrar. Cara, um reteste aqui embaixo seria muito bem-vindo. E um reteste nessa região com o índice imobiliário recuando até aqui, significa que seria a gente ver os ativos do setor imobiliário que estão em alta, fazer uma leve correção também, dando assim novas oportunidades de reentradas dentro dos ativos do setor. É isso que eu vejo. O setor está bonito, está subindo bem, ótimo para quem já está posicionado há no mínimo 3 semanas, tá? E agora complicando um pouco mais essa entrada, exatamente por conta da volatilidade alta que nós estamos, sem uma devida correção ali, o que acaba, né, prejudicando ali entradas com ponto de stops adequados, beleza? Mas gosto bastante do setor imobiliário, tá? Gosto bastante, bastante mesmo. Outro que chama atenção é o IEX. Tá? O IEX, assim como o IBOV, também trabalha com renovação de máxima histórica. É um setor que ele anda muito tempo lateral, ou seja, ele passa por um período longo, travado, até entregar uma forte valorização. Depois ele passa um longo período lateral novamente, até entregar uma nova impulsão. Aqui ele já corrigiu mais curto e está no meio desse impulso. Ou seja, é um setor que trabalha aí fortemente em alta, um dos setores mais forte que nós temos e por mais uma vez renovando sua máxima histórica. Significa que os ativos dentro do setor seguem interessantes para buscar por compras também, tá? E posso dizer que dentro de todos os setores analisando durante esse carnaval, o setor elétrico ali foi o que mais chamou a atenção na questão de estar alinhado essa questão do semanal e do diário, com os ativos podendo sim já continuar subindo a partir daqui, sem fazer uma correção um pouco mais ampla para baixo, beleza? Então, dentro desse contexto, acredito que eu achei mais interessante ali algumas ações do setor elétrico nesse momento. Tá? Nós temos o IMAT, que é o setor de materiais básicos, que a gente cantou a bola lá embaixo, né, que ele poderia retomar esse fluxo comprador, caso os compradores defendessem essa região de suporte 2022, que foi de fato o que aconteceu. Né? Ele marca um fundo nessa região, reacumula, nós temos aqui o aumento de fluxo comprador, o que confirma que de fato defenderam essa região, jogando o índice para cima, tá? Voltando a trabalhar próximo da sua máxima histórica também de 7.580 pontos. Tá? Ainda gosto bastante do setor, e também acredito que agora no ano de 2026 o setor do IMAT pode chamar muita atenção e pode entregar movimentos amplos para cima. Legal? Bom, pessoal, dito isso, partindo agora para as ações, tá? Como eu disse, maioria dos papéis eu fiz mais o processo ali de mapeamento, vendo o que estava esticado do tempo gráfico semanal, usando ali alguns indicadores também, né? O estocástico, o RSI, o que está super vendido, o que está super comprado no gráfico diário, o que tem divergência, enfim, mapeando alguns pontos, e alguns desses eu trouxe aqui para vocês, tá? YouTube, por exemplo, se tratando do setor financeiro, entregou forte movimentação de alta não só no último mês, considerando essas 4 últimas semanas com renovação de máxima histórica, mas desde lá do mês 1 de 2025 o papel já engata aqui, olha, uma movimentação, ou seja, uma tendência de forte alta. Tá? Se a gente vai colocar as médias, assim como eu comentei, olha, média de curto prazo dentro do gráfico de médio prazo, que é o tempo gráfico semanal, ainda estão longe, né? Olha, a média móvel de 10 períodos ficou aqui embaixo e o preço atual está lá em cima. Tá? Eu gostaria de ver pelo menos ele perder a mínima da semana passada, voltar um pouco mais aqui para baixo, para depois buscar algo mais interessante para cima. Tá? Como eu disse, o semanal eu gostaria de ver esse ajuste. Se eu jogo lá para o tempo gráfico diário, cara, o ativo está em cima de uma troca de polaridade de curtíssimo prazo, a região de topo, que impulsiona e volta a testar. Você poderia comprar aqui com stop embaixo?
Eu gosto de atuar assim também, porém, volto a dizer, por conta do semanal estar muito longe da média móvel de curto prazo, eu já não gosto de fazer essas entradas assim no gráfico diário, tá? Gosto de fazer quando estão ajustadas. Só comentando para vocês, tá? Eu não faria entrada aqui em YouTube, mas é um ativo que eu avalio em correções mais para baixo, tá? Inclusive, seria bem interessante se ele viesse perder esse fundo, olha. Induzindo a uma movimentação de baixa, interagindo com um ponto de defesa que é um FVG lá do tempo gráfico semanal, essa região cinza, e dentro dessa região cinza, um bloco de defesa, que é essa região azul, do tempo gráfico diário. Aqui sim, buscando confluências, eu tenho dois pontos de interesse, inclusive um dentro do outro, mais a confluência de troca de polaridade desse topo anterior aqui, olha, marcado lá no início de dezembro de 2025, seria bem interessante para buscar um alinhamento de fluxo aqui embaixo, olha. Tá? Gostaria muito mais que YouTube fizesse isso, beleza? Eu não vejo nada para fazer agora, mas vale a pena acompanhar. Nós temos aí Prio 3 renovando sua máxima histórica, olhando aqui mais pela ótica do gráfico mensal, o ativo que está com cara de continuar esse movimento, tá? O setor aí ligado ao gás natural, as petrolíficas, acredito que devam chamar a atenção nos próximos 6 meses também, e não só Prio, mas como outros ativos do setor, que vocês podem fazer a pesquisa pelo Google, seja nas ações brasileiras, seja nas ações listadas no Nasdaq, mas que devem chamar a atenção nos próximos 6 meses. E Prio 3 renova a sua máxima histórica, acionando mais um pivô de médio prazo pelo tempo gráfico mensal. Tá? Não está um movimento esticado, ele pode querer continuar subindo. Tá? No gráfico semanal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas consecutivas de alta, né? Totalizando ali 2 meses seguidos de forte alta. Se a gente olha isso lá para o tempo gráfico diário, é ótimo para quem já está posicionado no curtíssimo prazo. O que eu ficaria atento seria tentar comprar a mínima dessa barra semanal. Só de perder a mínima comprar? Não. Mas eu avaliaria, marcaria a mínima do tempo gráfico semanal e levaria lá para o diário, para os 60 minutos, para entender qual vai ser o comportamento do preço, para tentar comprar a falha do rompimento dessa mínima, por exemplo. Tá? É uma das possibilidades. Tem aquela questão da volatilidade, né? A distância da média móvel curta dentro do gráfico de médio prazo, que é o tempo gráfico aqui semanal. Região essa que ficaria muito interessante, olha, um ponto premium, a faixa ali dos 47 e 45, tá? Que a gente poderia considerar que tem um Fair Value Gap aqui, né? Um FVG, olha, uma região de interesse, que conflui também com a média de curto prazo. E se eu fosse passar ainda mais à esquerda aqui do meu gráfico, é região de troca de polaridade. Olha, eu tenho esse topo anterior e tenho também aqui para trás, olha, esse topo. Ou seja, uma região fortíssima de trava. Já que o preço rompeu, é um bom ponto para buscar por defesa compradora nessa região, acreditando na troca de polaridade, quem sabe marcar um fundo ascendente de médio prazo para querer depois renovar a máxima. Tá? Então fico atento aí em Prio 3, no curtíssimo prazo, nós poderemos atuar mais aqui embaixo, acho bem mais arriscado, tá? Olha, tentar defender essa região aqui, mas é uma possibilidade também. Aí vai mais naquela questão dinâmica, eu não entraria pelo gráfico diário, eu procuraria algo lá pelos 60, pelos 15 minutos, dentro dessa região aqui dos 49, caso queira atuar mais no curtíssimo prazo. Tá? Melhor oportunidade mesmo se a gente olha pelo tempo gráfico diário, ao meu entender, seria ainda mais aqui para baixo, foi onde eu comentei ali pelo semanal, na faixa dos 47,50, R$47. Agora, quem já está posicionado, cara, que inclusive é o nosso caso aqui de médio prazo, que nós estamos posicionados desde aqui de baixo, olha, desde aqui de baixo já, é só conduzir. O último fundo de referência que pode ser usado como stop está bem longe, é só aqui, olha, nos 34. Outro ponto de defesa que você pode colocar, cara, pode deixar aqui, ó, 36, 37, tá? Eu não apertaria muito não, deixaria um espaço aqui para o ativo desenvolver agora que houve essa questão da renovação de máxima histórica, tá? Opa, meu Deus. TIM 3, mesma situação, não vejo nada por enquanto, mas é um ativo que vale muito a pena acompanhar aí a correção para tentar atuar
na continuidade de alta. Nós temos ponto para ficar atento aqui no papel. A principal região é essa faixa aqui dos 24,50, que seria testar zona de troca de polaridade anterior. Tá? Levando isso lá para o tempo gráfico diário, nós temos um ponto mais abaixo aqui que dá para prestar atenção também nos 26,22. E depois mais abaixo, onde eu entendo ser a região mais premium aqui, olha, que eu me sentiria mais confortável em montar a posição, aqui embaixo nos 25, ó. Tá? Ficaria mais atento nisso. Então é um ativo que não tem nada para fazer, mas tem os pontos aqui já mapeados. Se a gente fosse levar para as médias, tempo gráfico semanal, seria aguardar o ajuste. Aqui não está tão longe, né? Mas eu não vejo a entrada ainda pelo tempo gráfico diário, não. Beleza? Gostaria de ver o preço descansar um pouco mais. B3SA3 que nós comentamos, e aqui até está rolando um estudo, olha. A entrada foi mais aqui embaixo. Por troca de polaridade, poderia considerar aqui aquele trade de correção na média, né? Olha, ele renova a máxima, se afasta da média de curtíssimo prazo, volta, testa ela, a média continua ascendente, olha, fechamento, rompeu máxima compra, stop na mínima, pagando aí 14% no momento, para carregar até o próximo nível de resistência. Próximo nível esse que é lá em cima na faixa dos 17, tá? Já chegou lá, não vejo novas compras em B3SA3, para procurar por recompras eu gostaria de ver o papel nessa região de 16,80 e depois 16,38, tá? Caso faça uma correção mais para baixo, aí sim, a região premium mesmo seria aqui, olha, um reteste nessa região, tá? Seria bem mais interessante. Porque aqui ele já está na cara da resistência, não dá para comprar aqui na cara, olha. Eu, pelo menos, não gosto. Rent 3, outro ativo bem interessante. Se a gente olha pelo tempo gráfico semanal, o papel está revisitando. Cara, o Profit tirou todos os meus estudos salvos aqui. Pai, tem que ter uma paciência com isso aqui. Meu Deus. Próximo alvo de Rent 3 mais ampla, região dos R$61. Tá? Se a gente olha aqui e leva isso para o tempo gráfico diário, não vejo compra aqui, tá ali. Até pode querer já continuar nesse pivô de alta aqui em cima. Eu gostaria de ver ele interagindo no mínimo aqui nessa região de 49,37, 47,90 para tentar comprar mais essa correção em direção àquele próximo nível de resistência. É um papel que vale bastante a pena ficar de olho. No gráfico diário ele já está bem alinhado. Olha, se o semanal tivesse alinhado, por exemplo, ele está com cara de continuar subindo direto, tá, pessoal? Não está tão longe não, olha. Se você quiser tomar mais risco, talvez ir com a mão menor, você pode tentar pegar já aqui no rompimento, ó. Como eu disse, eu gostaria de ver ele voltando aqui embaixo por conta dessa semana curta, tá? Não gostaria de comprar aqui em cima, mas é uma possibilidade, ó. O stop está aqui embaixo, ó. E o alvo, no mínimo, a região ali dos 56. Tá? O papel também está bem bonito. Nós temos BPAC, mesma situação, pelo tempo gráfico diário, show de bola. Isso aqui dando compra, né, pelo tempo gráfico diário. Impulsiona, quebra topo, olha, volta a testar o topo anterior. Nesse caso ele ainda não testou, né? Mas na região, seria mais interessante ele testar mesmo de fato, interagir lá com ela. Mas não testou, ele parou antes por enquanto no FVG do diário aqui, olha, esse ponto de interesse. Com rompimento falso por enquanto desse fundo. Quem sabe para agora lançar uma perna de impulso, dado que ele já corrigiu em ABC, né? Ó, ABC, rompe minimamente, vamos ver se ele está no meio do impulso, de um novo movimento de impulso para renovar o pivô, olha. Só que se a gente vai olhar isso lá no tempo gráfico semanal, não, acho que eu confundi o tempo gráfico semanal não está desalinhado não, tá? Segue válido aí. O que me preocupa é só a questão ali da semana mais curta, mas enfim. Tecnicamente ele tem compra sim. O tempo gráfico semanal não está esticado, está no processo aqui de pullback, podendo querer continuar esse movimento para cima. E aí alinhado com o que eu comentei ali pelo tempo gráfico diário, olha. Tem o contexto de A, B, C, rompe falso minimamente esse fundo, interage com FVG, zona de troca de polaridade.
barra compradora, né? Você tem no rompimento da máxima uma compra, o stop aqui embaixo na mínima, um stop de 4%, até o topo ali 5,71. Essa é uma possibilidade, tá? Qual que seria a outra? Você marcar aí a máxima e mínima da barra, dividir a entrada em 2, por conta da semana mais curta, por exemplo. Você pega um pouco aqui, olha, já no rompimento, e deixa a outra parte, caso ele faça uma correção mais ampla, aqui embaixo, olha. Que agora o Profit deu de não salvar os desenhos, tem que ficar selecionando todos os desenhos em todos os tempos gráficos. Se eu coloco no diário, tem o risco e a FIBO. Se eu vou para os 60 minutos, ele não tem nem a FIBO e nem os riscos, olha. Uma porcaria, né? Então, compraria uma parte aqui, olha, deixaria a outra para comprar aqui, ou aqui embaixo, e jogaria o stop 0,5% abaixo do fundo, olha. Tá? É uma possibilidade aí em BPAC, eu gosto bastante também do papel. BIF3 está naquela região que eu já trouxe para vocês, vale a pena acompanhar durante essa semana como é que vai ser feito a movimentação. Caso o papel feche com engolfo de alta aqui, por exemplo, ó, aí seria bem interessante, tá? Vamos ver se ele marca esse fundo para tentar inverter o fluxo no curtíssimo prazo para alta de novo. Nós temos Bradesco, como eu comentei, seria mais interessante que viesse um pouco mais para baixo, tá? Gostaria de ver o papel retestar esse topo aqui, olha, dos 19,50, tá? Para buscar por absorção de compra um pouco mais ali embaixo. Dado que se eu tiro o gráfico aqui, se eu tiro o zoom do gráfico, ele trabalha em uma região de máxima histórica de resistência, olha. Então eu gostaria de ver mais um pullback para baixo aqui, cara, ó. Só escorregar um pouquinho, cara, fica bem melhor ao meu entender, para tentar pegar essa retomada no curtíssimo prazo, tá? Uzi Minas está numa região aqui também interessante. Né, testa aqui o curtíssimo prazo, zona de defesa, olha, como tem absorção por enquanto. Você pode tentar uma compra aqui também, tá? Ele perde esse fundo minimamente, olha, deixa eu tirar essas médias. E aí eu tenho movimento de alta, que testa a região de resistência de médio prazo, que eu comentei que era uma região muito forte, porque tem muita confluência numa mesma região. Tem tantos esses topos aqui para trás, olha, que é uma região de troca de polaridade, que foi um fundo bem importante anterior. Temos também uma linha de tendência de baixa de médio prazo, olha, que passa nessa mesma região. Resistências anteriores aqui, olha. Ou seja, ali era um nível de barreira muito forte para o preço. O preço dá aquela sentida, volta a retestar uma região agora também importante, que era a resistência, que é toda essa trava de preço, olha. Como o preço reacumula aqui. Marca topo aqui, olha, falha aqui em cima, depois trava aqui como suporte e mais uma vez ele segura o preço. Ou seja, entendendo isso como a possibilidade de, quem sabe, o início de um movimento de impulso. Impulsiona, gera uma correção em ABC, né, com rompimento falso. Então, ó, marca um fundo, renova a máxima, o que renova a máxima renova fundo. Testa uma região de trava, eu tenho absorção porque lá no volume eu tenho essa barra negativa que interage com ponto de defesa, um volume de venda acima da média. E na barra seguinte, volume de compra acima da média, ou seja, um engolfo de alta no volume, podendo ser absorção. E quem sabe agora esse movimento que ele induziu para cima, colocou o comprador na jogada. Quem comprou nesse primeiro rompimento, comprou no pior lugar, que era o nível de resistência. Quem compra aqui o pivô vai colocar o stop na onde? No fundo. Qual que é o fundo? Aqui embaixo. Então ele induz para cima, coloca o jogador na jogada, volta a perder fundo, estopa os vendedores. Vamos ver se agora... na verdade, assim, ele estopa os compradores
que compraram esse rompimento aqui embaixo, que comprou aqui, colocou o stop aqui embaixo, e quando ele vem e perde esse fundo, tem muitas pessoas que vendem aqui acreditando que vai reverter a tendência. E vende aqui em cima e coloca o stop na onde? Coloca o stop no topo. Quem vendeu aqui, colocou o stop lá em cima, significa que nesse ponto do 7,15, 7,20, eu tenho muitas ordens de compra, que são ordens de stop dos vendidos aqui. Ou seja, talvez seja esse a faísca que o preço considerado fogo dentro dessa analogia precisa para aumentar. Aumentar como? Fazendo uma amplitude de alta, para conseguir ganhar essa barreira, que é muito forte de resistência. Então eu induzo as pessoas a venderem antes, vendeu aqui, enche de ordem de compra. Eu tenho absorção aqui de defesa e agora vamos ver se eu impulsiono para cima, estopando todos esses vendidos e lembrando que stop de venda são compras. Então quem compra aqui está aumentando o fluxo de ordens de compra. Quem operou vendido e colocou o stop aqui tem que recomprar as posições, o que acaba impulsionando força compradora para cima. Talvez esse seja o combustível para a Usiminas conseguir romper de fato essa região de resistência de médio prazo, que é muito importante. Tá? Aqui não tem muito segredo. É no rompimento da máxima. Uma compra e o stop na onde? Nesse possível candle de absorção na mínima. Não tem muito segredo. Para tentar voltar para romper essa região. Beleza? Esse é o primeiro cenário. Qual que é o segundo cenário? Cara, caso ele continue caindo ainda mais aqui para baixo, olha, vai ser estopado. E eu volto a buscar por recompras aqui embaixo no 5,47. Porque também são pontos de suporte muito importantes. Tá? Mas ali já é uma região que vale a pena por conta disso tudo que eu comentei, mais alinhado ao tempo gráfico semanal e colocando as médias, eu tenho aqui o apoio também da média, né? Olha, média móvel de 9 e região de troca de polaridade, ó. Topos anteriores travando esse pavio. Se eu jogo para o tempo gráfico diário, ó, nem os desenhos ele deixa mais, cara. Tem que ficar excluindo isso aqui, ó. Ou seja, eu estou conseguindo uma compra próxima ao ponto de troca de polaridade de médio prazo, tá? Por isso que eu acho interessante. O OBV também, olha, se pudesse incluir na análise, próximo à média de recuperação, ó. Ele está aqui novamente, vamos ver se ele impulsiona. Gosto bastante de Usiminas. CPL6, como eu disse, o setor elétrico chamando a atenção. Não está um movimento esticado, tá? Ele pode querer continuar a partir daqui. E essa daqui foi uma que eu comentei com vocês há um bom tempo já, né? Eu tinha comentado com vocês do papel aqui embaixo, olha. Nesse realinhamento, ó. Movimento de alta, impulsiona, gera aqui uma acumulação, gera uma mínima, inverte o fluxo, corrige e aí sim ganha força para renovar essa máxima. Inclusive bem parecido com o que eu comentei de Usiminas, tá? Ó, ele vem, ele renova a máxima aqui minimamente, ó, coloca comprador na jogada e não tem força para andar. O que ele faz? Volta a perder a mínima. Estopou a maioria de quem comprou aqui em cima. E aí o que ele faz? Volta com força para cima da máxima, corrige e vai embora. Atuando nessa continuidade, se a gente for colocar as médias, aqui sim faria sentido tentar pegar na máxima com stop já na mínima, porque o semanal não está tão afastado. Beleza? Ficaria atento nisso em CPL6. Qual que é a outra possibilidade, cara? Ele romper essa máxima, chamar comprador, voltar a perder essa mínima dessa barra para depois tentar ir para cima. Fico atento nesses cenários, tá? O stop nesse caso aqui está bem curtíssimo, né? O stop já de continuidade só pelo tempo gráfico diário, um stopzinho de 2,77. Tentando defender o quê? Essa região já de troca de polaridade, ó. Deixa eu tirar essas médias. Ó, já está numa região de troca de polaridade, tá vendo? Ó, topo, foi rompido, voltou, testou, tentando pegar esse movimento para cima. Segunda possibilidade de compra, aí eu avaliaria o reteste aqui embaixo, ó, um pouquinho mais abaixo, nos 13,45.
seria outra possibilidade, tá? Aqui e o stop aqui embaixo ou aqui, dependendo do cenário. Seria outra possibilidade também, ainda assim atuando na compra ali do papel, tá? Acho bem interessante o papel CPL6, tempo gráfico semanal, não está esticado. Tempo gráfico mensal, se não me falha a memória, também não está esticado, olha. Está o movimento alinhado. É isso que eu digo de alinhamento, pessoal. O preço atual, considerado preço de curto prazo, dado que ele é atual, próximo à média móvel curta de um tempo de longo prazo, olha. O que isso quer dizer? Que o consenso entre preço justo e tendência, preço justo de curto prazo com a tendência maior, eles estão mais próximo ali da, vamos dizer, da paridade, estão mais ajustados. Eu tenho uma média de preços curta dentro de um tempo gráfico longo, com o preço atual próximo a elas, tanto no tempo gráfico longo, que é o mensal, semanal, e o diário, que é o curtíssimo prazo. Beleza? Por isso que eu gosto bastante desse alinhamento. Então, ó, tempo gráfico mensal, tá vendo que ele não está muito longe, olha? Tempo gráfico semanal. Tá vendo como ele também não está muito longe, olha? Tempo gráfico diário. Tá no preço, olha. É isso que eu digo sobre o alinhamento dos 3 tempos gráficos, tá? EQTL3, também do setor ali de elétrica. Se eu coloco aqui tempo gráfico semanal, o papel está próximo de um alvo já, renovação de máxima histórica. No gráfico semanal, onde é que, cara, juro, aqui embaixo eu vejo uma compra mais forte, tá? Olha. Gostaria de ver ele perder essa mínima aqui, ó. Perder essa mínima e entrasse defesa aqui embaixo. Ó. Putz, seria uma compra fortíssima, tá? Zona de troca de polaridade, renovação de máxima histórica. Ó. Quem sabe formação de fundo forte para renovação de máxima. Se eu levo isso lá para o tempo gráfico diário, eu tenho 2 pontos aqui de interesse que me chamam a atenção. Um já segurou o preço. Como a gente pode ver aqui, olha. Essa região azul, que é uma região maior, e troca de polaridade. Ó. Impulsiona, que vem lá de baixo, processo de correção, ó, corrige, renova a máxima, pivô. Um forte processo de correção para renovação de máxima histórica. Ele induz, tenta renovar, não tem tanta força. O interessante seria ele fazer o quê? Cara, voltar um pouquinho mais para baixo. Mas, de novo, tá, pessoal? É interessante dentro do meu modelo de ver o mercado. Não significa que isso é o mais interessante para ele se fazer. É o que vai acontecer e é o que eu vou ficar só esperando para operar. É o que eu acharia mais interessante. Beleza? Caso ele faça isso, putz, eu tenho uma confirmação muito maior que vai me deixar muito mais confortável em tomar posição. Tá bom? Que aqui embaixo tem tanto essa região de trava, que se eu fosse medir, ó, máxima e mínima, essa região que eu achei tem uma confluência de ser 50% dessa última referência de alta do papel. Tá? Que é zona de troca de polaridade, tanto essa região maior, de novo, quanto a região menor aqui embaixo. Então, eu tenho uma região de interesse macro com uma região micro de interesse dentro dessa mesma região. Então, eu tenho uma confluência. Fora a questão de troca de polaridade, porque tem um topo aqui no meio do caminho, que também serve como um ponto de trava. Percebam que ele já deixa um fundo aqui, olha. Só que não demonstra tanta força para ir para cima. Ele chega a renovar a máxima, ele falha, que ele não fecha acima, e volta. Ou seja, se ele fizesse isso, ele renovou máxima, voltasse, perder essa mínima, interagindo com uma região de defesa aqui embaixo, olha, tendo absorção de compra nessas regiões, eu fico muito mais confortável em buscar por uma compra aqui, olha. Acreditando que a partir daqui ele volte para renovar a máxima. Isso seria o cenário perfeito. Ele pode querer continuar a partir daqui também, tá? Porque, volto a dizer, se eu for colocar as médias, olha, para confluir, ele já está aqui entre as médias e numa região de troca de polaridade, ó, que é a região desse topo anterior. Ó. Ele já trabalha aqui dentro dela também. Ele pode fazer uma correção mais curta e já querer ir embora a partir daqui. Se eu olho o tempo gráfico semanal, ele não está tão longe da 9, então ele pode querer ir. Por que eu digo que aqui seria premium? Mais uma confluência. Se eu pego máxima e mínima dessa barra do semanal, ele não voltou nem 50% dela.
Então ele rompeu a máxima dela sem antes voltar nos 50%. E os 50% dessa barra, olha que legal da semana, ele fica na onde? Confluência com zona de troca de polaridade. Olha aqui ó, essa região, o vácuo. Olha que coisa linda. Olha essa região aqui, ó. Induz, perde a mínima, absorção de compra, marca fundo ascendente e renova a máxima. Isso aqui seria genial. Essa semana curta ele induzia a venda, semana que vem, semana cheia, trava nessa região, para quem sabe depois voltar a subir. Oh, que lindo, né? Se tudo acontecesse do jeito que eu quero, né? Mas lembrando que caso isso aconteça, é um dos papéis que eu acho mais bonito para tomar posição aí também dentro do setor elétrico, tá, cara? Essa região de 39,45 tá uma região premium, beleza? Eu aguardaria mais aqui embaixo, tá? Mais aqui embaixo. REC V3 que eu tinha comentado com vocês, né? Também é uma possibilidade que a gente viu ali na sexta-feira. Mas assim, dentro de todos esses que eu comentei, saiba que REC V3 ela tem muito mais risco, porque é um ativo que trabalha numa tendência de baixa, enquanto nós temos Ibovespa e a maioria dos papéis trabalhando numa tendência de alta. Então, por si só, qualquer tomada de decisão que eu vou tomar aqui dentro do papel, pensando em compras, eu tenho muito mais risco envolvido, porque se trata de um trade de contratendência. Dito isso, o que o papel pode estar desenhando? Um grande ombro, cabeça, ombro invertido, onde eu tenho tendência de baixa com topos e fundos descendentes, topo, fundo, aí ombro, cabeça, ombro. Se aqui de fato marcar um fundo de curtíssimo prazo e renovar a máxima, um ombro invertido, ó, o famoso W, que gera alvo na onde? Lá no início do movimento. Significa que só porque é alvo ele vai lá? Não. Mas significa que esse topo aqui foi o topo que deu início para chegar aqui embaixo nesse OCOI. Se ele aciona o OCOI aqui embaixo, qual que é a estrutura principal? A máxima de todo esse movimento que gerou toda a queda. Seria lá em cima, olha. Tá? Isso se tratando mais de médio prazo, tá, pessoal? Agora sim, tem compra aqui embaixo? Cara, cenário para compra tem, tá? Saiba que é mais arriscado, olha. Onde é que é a compra? Rompeu máxima, o stop na mínima, acreditando que aqui pode ser o ponto de defesa da operação. Se eu tiro as médias, deixa eu tirar todos esses outros desenho do gráfico, mas só para que vocês entendam aqui, olha, reacumulação com rompimento falso de fundo. Ó, rompimento falso de fundo. Dentro dessa lateralidade, quais são os dois pontos mais importantes? Ó, vamos lá, tem que prestar atenção. Ó, a mínima aqui, ó, que sai fora do quadrado. Qual que é a máxima? Aqui, ó. Então, aquela linha fluxo, ó, topos e fundos descendentes, gerou mínima, gerou máxima, que quebra o último topo que gerou a mínima, corrige e impulsiona. Beleza? Onde tem outro ponto de defesa agora? Renovou máxima, fechou gap. Ponto de defesa aqui, ó. Última barra de cor contrária. Antes de uma grande distorção de preço que quebra algum nível importante. Então foi essa barra preta aqui, olha. E aqui tem a configuração da correção em ABC, né? Renova máxima. Aqui tem até uma ondinha a mais, né? Ó. A, B, C, D, E. Ó, que lindo o alfabeto. Perdeu minimamente. Ó. Quem sabe isso aqui pode ser um movimento de impulso para cima. De novo, volto a dizer, saiba que isso aqui por si só ele já tem mais risco por conta da tendência de baixa, mas eu tenho um preço próximo ao ponto de defesa de curtíssimo prazo. Onde está o ponto de defesa? Aqui, ó. Então impulsiona, volta a corrigir, testa essa região, eu tenho compra com stop aqui embaixo, tentando carregar até minimamente no topo anterior. E aí nós estamos falando de um risco de 4,30 para o primeiro ponto de dificuldade de 6%, basicamente 1,3 o tamanho do risco. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Não vou me estender muito para não deixar o vídeo muito longo, tá? Tem alguns outros ativos, mas a gente volta aí a comentar nas análises de fechamento. E para a semana que vem a gente dá mais ênfase, tá? Uma semana mais curta, volto a dizer, tomem cuidado. Atenção, lembrem-se sempre de gerenciar suas posições já abertas de curto prazo.
E não devolver todo o lucro da forte movimentação de alta desde o ano passado da bolsa. Acho que esse é o principal. Tudo bem? Fiquem com Deus. Eu ia falar bom final de semana. Bom final aí de descanso, né, desse feriado. Espero que todos tenham aproveitado aí para descansar, para ficar com a família. E voltamos no fechamento de mercado no dia 18, amanhã, na quarta-feira, após o fechamento do pregão. Tudo bem? Um abração, pessoal.